Bom dia, meus queridos irmãos. Prazer estar com vocês mais uma manhã. E agradecer a Deus aí por mais uma oportunidade. E eu queria que a gente refletisse nessa última música agora. Põe de novo na tela para mim, cara, por favor. Pai, abre o meu coração. Porque o nosso tema dessa manhã, ele vai falar de serviço, de servir. E nada... eu pedi para os meninos tocarem essa música antes da mensagem, para que a gente pudesse refletir nela. Pai, abre o meu coração, quero sentir pelas almas paixão. Será que eu tenho sentido paixão pelo meu próximo, pelas almas, pelas pessoas? Será que eu tenho sofrido junto com o meu irmão? Será que eu tenho se alegrado junto com ele? Como é que tem sido minha vida de servo de Deus? O que é ser servo? Né? O que ele faz, onde ele vive, que nem o Globo Repórter lá falando, onde ele vive, do que se alimenta, como que a gente consegue distinguir um servo aí. Em meio à dificuldade, eu continuo servindo? Será que eu consigo servir as pessoas quando eu estou passando por alguma necessidade, quando eu estou triste, quando eu estou ansioso, quando eu estou com algum problema, até mesmo físico ou de saúde? Será que eu consigo servir as pessoas ainda? Estar na igreja me faz um servo? Eu estar vindo todos os cultos, todos os domingos na igreja me faz um servo? Eu participar de um ministério me faz um servo? Será que isso também é uma condição? Escolher servir é o melhor caminho? Será que se eu escolher servir é o melhor caminho que eu posso encontrar para ser um bom servo? Então, eu queria que a gente pensasse nisso, só que tem um detalhe. As obras, elas não garantem a salvação. Projeta para mim aí o Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então, nós temos que ter essa certeza. O que eu faço não é condição para a minha salvação. A minha salvação é uma graça imerecida que Deus me deu, através da morte de Cristo na cruz. Então, para você e para mim hoje, nós temos que ter isso fixado na nossa mente, para que a gente possa entender que não é uma troca. Nós não podemos ficar trocando, porque no Evangelho, eu sou salvo para servir. Eu sou salvo, por isso que eu sirvo. E na religiosidade, quando eu vivo uma religiosidade, eu sirvo para ser salvo. Então, é uma troca que a religiosidade faz, né? Não só no cristianismo, mas em várias religiões, nós vemos isso. A pessoa faz, com uma condição de querer pagar a sua salvação, de querer até mesmo comprar essa salvação. Querer fazer a troca, né? E a gente não vai conseguir fazer isso. Porque a graça de Deus, ela foi muito maravilhosa, que nem diz o Milton aí para a gente. E isso não tem preço, né? Não tem preço. Queria que vocês abrissem a Bíblia, ou a gente vai projetar aqui também, se você quiser abrir, em João 13, de 1 a 17. O ensino que Jesus nos deixou sobre servir. Só que tem um detalhe aí nesse ensino, que muitas vezes a gente usa ele de uma forma errada, né? Como se fosse uma troca ali, você como um líder, uma pessoa que é um Deus, como Jesus foi, como Jesus é para a gente, trocando para uma questão do servo ali. E ali alguns discípulos também não entenderam isso, né? Então vamos ler o texto. Aqui atrás, né? Vocês acompanham comigo aí. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura e depois derramou água numa bacia. E começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou em Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende o que agora o que estou fazendo, mas alguns dias entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro.
Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia o que trairia. Foi assim que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou, uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam como eu fiz. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que seu senhor, nem o mensageiro mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se praticarem. Antes desse acontecimento no jantar, teve uma outra discussão que os discípulos tinham ali. Quem é o maior de nós? Quem vai sentar à direita ou à esquerda? E toda vez que você tem uma discussão de quem é o maior, automaticamente vai ter a discussão de quem é o menor, né? E quem quer ser o menor no reino de Deus? Quem quer? O maior, acho que é um título que fascina, né? Que a gente olha e fala: nossa, eu quero ser o maior. Mas o menor, quem quer ser o menor? Numa escala, na empresa, quem quer ser o que todo mundo manda, né? É difícil a gente entender isso. Porque Jesus ali, quando ele dá essa ordem, porque dar a ordem de deixar tudo, abandonar, deixe tudo, tome sua cruz e me siga. Isso é uma atitude de renúncia importante, né? Se você falar assim: nossa, estou largando tudo. Mas um simples ato de lavar os pés dos discípulos, será que isso tem uma grande importância para o nosso contexto de vida hoje, de sociedade? Será que as pequenas coisas, elas importam mais do que um ato glorioso de ser um mártir por Cristo? Né? O que chama mais atenção hoje para a gente? Fazer o pequenininho ou fazer as grandes coisas acontecerem? E quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro logo recusa, né? Fala: não pode não, você vai lavar meus pés? Não. Mas ali a gente pensa que foi um ato de humildade, né? A gente olha ali e fala: não. Foi um ato que Pedro falou assim: não, Senhor, não quero que o Senhor me lave, porque o Senhor é... Não. Foi um ato de orgulho, porque Pedro, se ele tivesse na posição de Jesus ali, como líder, ele não teria feito o que Jesus fez. Qualquer um de nós, na posição de trocando com Pedro ali, com Jesus, nós não teríamos feito o ato que Jesus fez. Se tivesse que partir da gente, tivesse que partir de Pedro, ele não teria feito aquilo. E por isso que ele retruca, né? Não, eu não quero que o Senhor lave e tal, porque ele tinha um entendimento de que liderança, de que o status ali era mais importante do que a função. E Jesus, ele trocou. Ele troca quando ele faz esse ato. Jesus, ele mostra que a posição, que um título, não era mais importante do que uma toalha. Uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Ele não quer colocar um novo modelo de servo, de liderança. Ele mostra que não existe esse modelo de liderança onde inverter os papéis. Não, ele mostra que o mais importante não é o seu status, é quem realmente você é diante de Deus. Quando a gente fala de serviço, nós temos 2 modelos de serviço que aqui a nossa série aqui eles nos mostra, né? O serviço farisaico e o serviço verdadeiro. O que é o serviço farisaico para a gente? É um serviço de aparência. Eu faço para ser visto. Ele faz um esforço imenso para que as coisas aconteçam e para que ele seja reconhecido. E muitas vezes no serviço, será que a gente é reconhecido sempre quando nós fazemos alguma coisa para outra pessoa? Será que quando você faz alguma coisa para alguém, você tem aquele reconhecimento? A pessoa automaticamente vai te dar um reconhecimento, um agradecimento? Muitas vezes não, muitas vezes sim. Isso depende
de pessoas para pessoas. O serviço farisaico, ele gosta de impressionar. Ele gosta de servir quando é algo grandioso. É uma coisa que chama a atenção. Ele busca aplausos dos homens, né? Eu fazer alguma coisa para buscar aplausos. As pessoas falam, nossa, como o Fabiano é legal, como ele é prestativo naquela coisa. Não é isso que nós buscamos, não é isso que nós devemos buscar num serviço verdadeiro. E o problema de um serviço onde você não está totalmente focado no serviço verdadeiro, quando ele não atinge as suas expectativas e as expectativas das pessoas, você acaba se sentindo mal, você fica amargurado, você fica triste porque você fez e não foi atingiu a expectativa que você quis. O serviço farisaico, ele escolhe minuciosamente a quem servir. Muitas vezes por interesse de servir pessoas que possam te dar algum retorno, ou até mesmo numa intenção de servir pessoas que não te dão retorno, mas que para você demonstrar um sentimento de humildade diante das pessoas, né? Então temos que tomar cuidado com esse serviço. Agora nós temos o serviço verdadeiro. O serviço verdadeiro, ele provém de um relacionamento com Deus e com as outras pessoas. O serviço verdadeiro, ele não se importa se é grande, se é pequeno, se vai ser visto, se não vai ser visto. Normalmente, o serviço verdadeiro, ele é feito em oculto. Ele é dado para as pessoas sem que vejam, sem ser visto, sem que os holofotes estejam sobre a pessoa. E o servo verdadeiro, o serviço verdadeiro, ele sempre é atraído pelos pequenos serviços, né? E assim, ele entende que qualquer serviço prestado a qualquer pessoa, ele é importante. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção de separar o serviço verdadeiro. E ele descansa contente no anonimato e ele está livre da necessidade de calcular resultados. Francisco de Assis escreveu: sendo servo de todos, estou obrigado a servir a todos e administrar as palavras suavizadoras de meu Senhor. O serviço verdadeiro acontece simples e fielmente porque existe uma necessidade. Então eu vejo uma necessidade, eu vou e faço. Ele recusa, porque quando você faz um serviço onde você está sendo controlado pelo seu ego, pelo seu orgulho, automaticamente as coisas vão fluir diferentemente do serviço verdadeiro. O serviço verdadeiro, ele recusa o controle dos sentimentos. O serviço verdadeiro, ele permite que o serviço discipline os sentimentos. Então, o que eu faço não é por causa dos meus sentimentos de orgulho, de ego. Não, eu faço porque automaticamente eu estou conectado às pessoas e a Deus. É um estilo de vida. Ele atua a partir dos padrões arregados à vida, brota espontaneamente. Presta serviço tão livremente, ele começa, termina, faz e não faz livremente. Devemos ver a diferença disso, porque um serviço verdadeiro, ele atrai, ele une, ele cura e ele edifica. Ele silenciosamente, ele faz as pessoas crescerem, ele se mostra solidário às pessoas. Por isso que nós devemos ver a diferença entre escolher servir e escolher ser servo. Não escolha servir, escolha ser servo. Que automaticamente, quando você escolhe ser servo, você vai estar totalmente conectado ao serviço verdadeiro. E quando você escolhe servir, você está no controle da situação. Você fala, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quando você escolhe ser servo, não. Quem controla a sua vida é Deus. Deus controla a sua vida e você faz automaticamente todas as coisas que são necessárias para que as pessoas, para você conseguir ajudar as pessoas, para você conseguir ter uma vida de comunhão com as pessoas e com Deus. Quando escolhemos ser servos, não se preocupamos a quem servir. Se tornamos disponíveis
e de boa vontade suportamos o sofrimento, insultos, humilhações e privações. Por isso que eu perguntei no começo, será que quando eu estou passando um problema difícil, quando eu estou ali, não estou legal comigo mesmo, será que ainda assim eu consigo servir as pessoas? Vamos ver um texto aqui em 1 Samuel 23. Davi, ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. 1 Samuel 23. E quando ele foge de Saul ali, ele encontra uma necessidade. Tinha um povo ali que estava passando por um momento difícil, porque os filisteus queriam atacá-los. E aí, quando esse povo está passando por esse momento difícil, Deus fala com Davi para que ele socorra esse povo, ele vá servir esse povo. Vamos ler o texto aqui, 1 Samuel 23. Um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor, devo ir atacá-los? E o Senhor respondeu, sim, vá à lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram, estamos com medo. Mesmo aqui em Judá, imagine como seria Keila para lutar contra o exército dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Mais uma vez o Senhor respondeu, vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Detalhe, Davi vai lá, consulta a Deus, Deus fala, vai. Só que aí quando ele chega para falar para o exército dele, o exército fala assim, não, a gente já está lascado aqui. Ainda você quer que a gente vá lá lutar contra os filisteus para libertar esse povo aí? Aí eles foram tão sucintos naquilo que eles falaram para Davi, eles convenceram Davi que não era aquilo que realmente Deus tinha falado, que Davi voltou a consultar Deus de novo. Senhor, é realmente isso que o Senhor quer que eu faça? Deus responde, sim, vai lá, faça. E aí ele volta e vai e vence. O que a gente vê nesse detalhe dessa história, o exemplo que a gente pode tirar daqui, é que Davi estava passando por um momento difícil na vida dele. Ele estava com medo. O exército dele estava com medo. Os homens que estavam com ele estavam com medo também. Só que Deus tinha uma missão para ele naquele momento de libertar esse povo, que esse povo não fosse massacrado ali pelos filisteus. E ele vai e consegue e vence essa batalha. Em outro texto, em Gálatas 4:13, nós vemos Paulo. Paulo, ele diz aqui no texto de Gálatas, e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Paulo, numa das viagens dele, ele estava no momento de alguma enfermidade, e aí ele diz isso, né? Ele estava doente. Mesmo assim, ele anunciou o evangelho para aquelas pessoas. E no momento que eu estou passando por uma dificuldade, será que ainda eu tenho ânimo para conseguir anunciar o evangelho para as pessoas? Nós devemos aprender que nas pequenas coisas nós podemos fazer a diferença. Tem um texto aqui que eu não coloquei na tela para vocês, mas eu queria ler para vocês uma história de uma mulher. Está em Atos 9, 36 e 39. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Então, essa mulher aqui, ela fazia vestidos, ela costurava roupas para as viúvas, para os pobres. E em certo momento ela ficou doente e veio a morrer. E aí, no 39 diz assim, então Pedro voltou com eles, e o Pedro estava pela cidade, os discípulos estavam pela cidade, eles foram chamar os discípulos para que fosse visitar essa mulher e pudesse ajudar. Então Pedro voltou com eles, e assim chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito para elas. E aí depois, na continuação da história, Pedro ressuscita a Dorcas. Pedro não, né? Deus, através da vida de Pedro. O que eu queria deixar para vocês aqui ela atendia os pobres, ela ajudava as pessoas, as viúvas, e no momento que ela faleceu,
a sala dela, onde ela estava lotada de pessoas ali que eram gratas a ela pelo que ela fazia. Como eu e você queremos ser lembrados, não simplesmente depois da nossa morte, porque depois da nossa morte, normalmente a gente costuma dizer que as pessoas elas ficam mais santas, né, depois que elas morrem. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida hoje. Como você está sendo lembrado pelas pessoas que estão ao seu redor? Será que elas estariam rodeando a sua sala ali de agradecimento, enchendo a sua sala em agradecimento a você pelo que você tem feito por elas? Ou, muitas vezes, que nem eu falei, volto a falar do que eu falei no começo, né? Nós não teremos essa gratidão, mas será que eu realmente estou disponível às pessoas? Pai, abre o meu coração, eu quero sentir pelas almas paixão. Eu queria que nós pensássemos nisso. Nesse livro que a gente está fazendo essa série, tem uma história muito interessante que ele conta. Em certo dia ali, ele está em casa, um pastor, ele está estudando para o seu doutorado, e aí ele recebe uma ligação de um amigo. Minha esposa saiu com o carro, a Fernanda saiu com o carro, e eu preciso da sua ajuda para ir em alguns lugares. Você poderia me levar? Aí ele pensa, nossa, eu estou estudando meu doutorado, estou sem tempo para nada, e o que eu vou gastar meu tempo precioso indo trabalhar de motorista, fazer um trabalho de motorista para esse irmão querido? Ele pensa assim. E aí ele vai. Aí vai no primeiro lugar, no segundo, no terceiro, no quarto. Quando chega no último lugar, detalhe, ele leva um livro, ele pega um livro de Bonhoeffer, não sei se vocês conhecem, um teólogo aí muito bom, tem vários livros muito bons. Ele pega esse livro e fala assim, em algum momento eu vou conseguir parar lá e vou dar uma lidinha enquanto ele vai fazendo as coisas dele. E no último lugar onde ele para no mercado. E ele o rapaz vai no mercado e ele fica lá no carro e ele lê um trecho, ele abre o livro lá e abre nesse trecho aqui, ó. O segundo serviço que se deveria prestar a outrem numa comunidade cristã é de ajuda ativa. Isso significa, inicialmente, a simples assistência em questões insignificantes, exteriores. Há uma multidão dessas coisas aonde quer que as pessoas vivam em comunidade. Ninguém é bom demais que não possa prestar um serviço humilde. Quem se preocupa com a perda de tempo causada por esses pequenos e exteriores atos de ajuda, geralmente está tirando a importância de sua própria carreira com muita solenidade. Se você se preocupa, se você está ali angustiado porque o seu tempo é precioso demais e você não pode gastar um período do seu tempo, você tem 24 horas no dia, 365 dias no ano da sua vida, você está preocupado em gastar um pequeno período de tempo ajudando uma pessoa, então reveja a sua vida, reveja como você está sendo, será que realmente um servo verdadeiro de Deus? Francisco de Sales diz que as grandes virtudes e as pequenas fidelidades são como açúcar e sal. O açúcar pode ter um sabor mais delicioso, porém o seu uso é menos frequente. O sal, ele é encontrado por toda parte. As grandes virtudes são uma ocorrência rara. Dificilmente vai acontecer essa ocorrência. Os ministérios das pequenas coisas é um serviço diário. Tarefas grandes demandam grande sacrifício por um momento. As coisas pequenas demandam sacrifício constante. Então, a partir do momento que você escolhe servir a Deus, tenha certeza que as pequenas coisas na sua vida vão acontecer todo dia. E será que essas pequenas coisas elas satisfazem o meu ego de servir a Deus? Servir, ele é um serviço também de ouvir as pessoas. Quantas vezes nós chegamos para uma conversa ou nós encontramos alguém e você diz assim simplesmente, oi, tudo bem? O oi, tudo bem hoje ele é uma saudação, né? Eu estou aqui, legal. Quantas vezes a gente não se importa em escutar o depois do oi, tudo bem? A pessoa, muitas vezes, ela também está no automático, ela não fala depois do oi, tudo bem? Oi, tudo bem. E para ali.
estejamos dispostos a ouvir as pessoas, porque muitas vezes nós estamos dispostos a falar para as pessoas quando elas vêm nos contar um problema. Automaticamente você para, a pessoa fala assim, não, eu estou passando por isso, e automaticamente você corta a pessoa no meio, querendo dar uma solução para a vida dela. E tem momentos da nossa vida que nós só queremos alguém para nos ouvir. Alguém que escute o meu problema, que não fale nada, que não me dê solução. Eu só quero desabafar. E será que a gente, como servos de Deus, estamos dispostos a ouvir as pessoas? Porque nunca, você pode ter certeza, você vai ter a resposta 100% correta para o problema que aquela pessoa estava enfrentando. Porque a dificuldade que eu enfrento, a dificuldade que o Mauro enfrenta, a dificuldade que o Chico enfrenta, são diferentes. E a gente tem a sensação errada de que a solução do meu problema é a mesma de qualquer um de vocês, de qualquer um deles. E essa é uma sensação errada que nós temos. O serviço de levar as cargas uns dos outros. O seu sofrimento tem que ser o meu sofrimento também. Se eu sirvo como servo verdadeiro, eu tenho que me compadecer do sofrimento dos meus irmãos, das pessoas que estão ao meu redor. Se eu vejo uma pessoa passando fome, vamos lá tentar ajudar, tentar dar uma ajuda de alimentos. Se eu vejo uma pessoa que está sofrendo por algum ou qualquer outro motivo, a gente tem que se compadecer das pessoas. Esse serviço de levar as cargas uns dos outros é simplesmente cumprir o mandamento de Cristo. Em Gálatas 6:2 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O amor se cumpre. O amor ao próximo, o amor a Deus, quando a gente olha para uma pessoa que está passando uma necessidade e se compadece junto com ela e sofre junto com ela. O serviço de compartilhar a palavra, isso é uma obrigação de cada um de nós que somos servos de Cristo. Se a gente falar assim, mas eu não sei falar, eu não sei como Deus, Ele coloca na nossa vida, na nossa boca, situações onde eu e você vamos saber lidar, vamos saber aconselhar. Muitas vezes você não precisa falar nada, as suas atitudes, elas vão falar por você. E a pessoa vai ver Cristo na sua vida através das suas atitudes. Tem uma outra história de um livro também. A gente, por causa da faculdade, você tem que ler bastante, né? Mas esse aqui é um livro que a gente fez num PG de mocidade. E até alguns conhecem aqui, Instrumentos na Mão do Redentor. Ele tem uma outra história que conta o seguinte, esse aqui eu vou ler para vocês, que é muito interessante. Samuel me ligou em pânico. Tinha sido um dia normal. Acordar, ir ao trabalho, terminar o serviço, até o fim do expediente. Mas, ao voltar apressadamente para casa, foi abordado por um homem desesperado. O homem disse que sua vida estava em um caos. Ele nem sabia onde iria dormir naquela noite. Samuel percebeu que ele não era uma pessoa de rua. Esperando ser um canal de ajuda, Samuel levou para casa e telefonou para o seu pastor. Ele disse, encontrei esse sujeito que perdeu o emprego, teve uma briga feia com a esposa e foi posto para fora de casa. Pensei em levá-lo até a sua casa para que você pudesse dar a ajuda a ele. Ele precisa. Pode ser agora? Antes que Samuel pudesse dizer alguma coisa, eu respondi, Deus não é surpreendente? Deus se importa com esse homem e colocou um de seus filhos em seu caminho. Deus se importa com você e lhe deu a oportunidade de ser um instrumento em suas mãos. Estou convencido de que Deus nunca se engana com o endereço. E Ele pretende usar você na vida desse homem. Deixe-me orar por você agora mesmo para que Deus enche o seu coração com seu amor e a sua mente com sabedoria. E aí depois aqui mais, eu vou pular um pouquinho da história. Samuel não via a si mesmo como um instrumento de Deus, mas apenas como um dos túneis de Deus, um canal passivo ligando uma coisa a outra. Um instrumento é uma ferramenta usada ativamente para mudar algo, e Deus chamou todo o seu povo para ser instrumento de transformação em suas mãos. Inserido na história mais ampla da redenção, este é o primeiro princípio que não devemos deixar passar. Se você esquecer tudo o que eu falei hoje, só lembre dessa frase.
Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Quantas vezes você não se viu numa situação dessa? Uma pessoa vem pedir ajuda para você e é automaticamente que nós pensamos: vou ligar para o meu pastor, vou ligar para o Matê. Matê, me ajuda aqui. Nós não somos canais de ligação de pessoas. Nós somos instrumentos de transformação na vida dessas pessoas. Então, como ele citou aqui, né, Deus não erra o endereço. Se ele mandou aquela pessoa para você, é porque ele quer que você trabalhe na vida da pessoa e automaticamente ele está trabalhando na sua vida também. Porque quando você ajuda uma pessoa, automaticamente você é ajudado. Os seus, as características que você tem, que ali Deus quer trabalhar na sua vida, ele usa pessoas para isso também, através dessa ajuda mútua. E quando eu olho para esse texto e para esse livro aqui, eu fico pensando, muitas vezes a gente pede que as outras pessoas orem por fulano, que as outras pessoas estejam ajudando a fulano ou ciclano, só que nós mesmos não paramos. Aquele momento, eu recebo uma informação ali, a pessoa está passando por tal dificuldade. Automaticamente, o que a gente faz é compartilhar com os irmãos para que orem. Legal, isso é muito importante, a nossa comunidade está em oração. Mas só que automaticamente eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou o canal. O meu amigo não vai ser alcançado pelo meu pastor. Meu amigo ele não vai ser alcançado. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles não vão ser alcançados pelo meu líder. Eles serão alcançados pela minha vida. Por mim sendo instrumento na vida de outras pessoas. Então a gente tem que ter muito claro isso em mente. Você é uma pessoa comum que vai fazer uma obra extraordinária na vida de alguém. Tenham sempre isso em mente. Para a gente concluir aqui, o serviço motivado pelo dever respira a morte. O serviço que flui de nosso íntimo é vida, alegria e paz. Então, o serviço quando é feito, quando a gente se dispõe a ser servo, realmente, a gente respira vida, alegria e paz. O Cristo ressurreto convida-nos para o ministério da toalha. Não queira o ministério. Você pode participar de qualquer outro ministério dentro da igreja, mas o ministério da toalha ele tem que estar fixo na sua mente. Porque você pode ser um ótimo músico, você pode ser um ótimo pregador, você pode ser um ótimo líder, mas o que você tem que entender é que todos esses cargos, todos esses ministérios, eles são passageiros na nossa vida. O que você tem que entender é que você é servo. O cargo de servo, ele é contínuo até a eternidade. O cargo de ministério, ele vai passar. Como nós sempre vemos a troca de pessoas em ministérios, no próprio acampamento lá, a gente tem alguns exemplos, alguns testemunhos de pessoas que se dispõem a servir, mas quando você dá um ministério ali da toalha para ele fala, não, eu tenho capacidade de ser um conselheiro. Você dá um ministério de limpeza para ele fala, não, eu posso ser um preleitor. E não entendeu realmente o que é servir. Então, que isso fique gravado, impresso na nossa mente, no nosso coração. O Senhor Jesus, você começa com uma oração. Todo dia de manhã. Senhor Jesus, eu gostaria que tanto que o Senhor trouxesse alguém hoje a quem eu possa servir. Peça a Deus para que coloque pessoas para que você possa servir. Se automaticamente cada um de nós servimos uma pessoa, servimos duas pessoas, eu tenho certeza que nós conseguiríamos mudar a nossa comunidade. Não é brigando politicamente, não é com pessoas diferentes no poder, não. É individualmente, eu e você, servindo as pessoas. Mudaria muita coisa. Nós não devemos focar na gratidão das pessoas. Temos que ter certeza que servimos a Deus e não pessoas. Em 1 Samuel 23, ali na continuação, depois que Davi salva aquele povo, Saul fica sabendo que ele estava na cidade e... Deixa eu ler para vocês aqui, só para a gente contextualizar aqui. Peraí.
Eu não estou com ele na coisa aqui. Eu não falei, eu não coloquei no texto, desculpa. O que acontece ali na história? O Saul fica sabendo que Davi está na cidade e automaticamente ele vai lá e consulta Deus. Deus, o Saul vai vir me perseguir? Deus fala, vai. E o povo dessa cidade vai me entregar para Saul? Ele diz, vai. E aí, de novo, ele pergunta, mas ele vai mesmo me entregar para Saul, o povo que eu resgatei? Ele diz, vai. Então, nós não devemos esperar das pessoas agradecimento. Você tem que entender que o que você faz e o que você escolheu fazer, se você escolheu servir, não é para pessoas, mas para Deus. Você e eu temos uma função no corpo de Cristo. Somos membros. Nós não podemos deixar de agir como tal, como membros. Nós devemos, a partir do momento que você escolheu servir a Deus, escolheu ter uma vida com Cristo, você tem que estar ativo. Você tem que servir pessoas. Se você não serve pessoas, você acaba sendo um membro que não faz falta dentro do corpo. E eu espero e oro para que cada um de nós não sejamos esse membro que não faz falta. Uma verruga, de repente, não é nenhum membro, mas é uma coisa que aparece ali no corpo e que, se tirar, fica até melhor. Não queremos ser cristãos, crentes verruga dentro da nossa caminhada com Deus. Uma frase que tem nesse livro também, aprenda a lição. Se você quer fazer um serviço de profeta, você não precisa de um cetro, de um cajado, mas precisa de uma enxada. Bernardo de Claraval, é assim o nome, né? Acho que é Claraval. Claraval é uma coisa assim, é francês ali, é conterrâneo do Matei. Como a cruz é o símbolo da submissão, nós falamos de submissão semana passada, a cruz é o símbolo da submissão, a toalha é o símbolo do serviço. O reconhecimento que nós temos, ele vem de Deus. Apocalipse 22, 12 diz assim, ó: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Será que os meus atos, eles serão bem retribuídos? Em Hebreus 6, 10 a 12, diz assim, ó: pois Deus não é injusto e não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele demonstrar o seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenhais plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Comecei lembrando da música, né? Pai, abre o meu coração. Eu queria terminar com isso também. Queria terminar com você refletindo em cima dessa música. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Se você ainda não sabe como ser servo de Deus, não sabe como chegar a esse, patamar, mas não na questão de condição, você tem que aceitar a Cristo, você tem que entender que o sacrifício que Cristo fez na cruz foi para que a gente pudesse servir pessoas, pudesse fazer parte dessa família, pudesse futuramente almejar a vida eterna para cada um de nós. E que Deus abra o meu coração nessa manhã, abra o meu entendimento, que a razão e a emoção elas andem alinhadas, que Deus possa cuidar de cada um de nós. Vamos orar.